hoje é a continuação da história do livro da semana passada. O Lewis Carroll, ele escreve o primeiro livro, a Alice tinha 11 anos, mais ou menos. E esse segundo, ele já escreve ela passando da puberdade. Já é um livro não tão explorado, mas é interessante porque na adaptação da Disney, por exemplo, eles misturam. Não é o Alice no País das Maravilhas 100%. Ele tem detalhes e histórias que tem no livro 2. Por exemplo, Dee e Do são dois personagens que aparecem no livro do Alice através do espelho e não Alice no País das Maravilhas. O livro foi publicado em 1871 e ele acaba sendo mais estranho porque nós não temos tanta familiaridade devido a essa questão da mídia, dos filmes chamarem mais atenção para o primeiro livro, não para o segundo. Então, coisas que acabam já se transformando em jargão, em analogias que a gente compreende mais fácil estão no primeiro e não no segundo, porque ele não é tão explanado. O Lewis Carroll, ele era um matemático, então ele foi professor de matemática em Oxford e ele era apaixonado por enigmas. A gente tem isso também na questão de filosofia, do grifo no primeiro livro, e do gato e do chapeleiro, mas ele é apaixonado por enigmas, por matemática e por jogos de lógica. Então no primeiro livro você tem muita influência do baralho e no segundo livro você tem influência constante do xadrez. O livro todo é um jogo de xadrez. O país que existe depois do espelho, ele é um tabuleiro de xadrez. E aí cada casa que a Alice vai passando no jogo, ela vai encontrando personagens, vai acontecendo jogadas que vão mudando o final da história. E o foco dela, o que ela tem que fazer, que a primeira vez que ela encontra as rainhas, e as rainhas vão explicar, é chegar do outro lado e a partir do momento que ela chega ao outro lado, ela se tornaria também rainha, poderia reverter aquela situação. E é justamente por Alice ter passado pela puberdade, você tem a zona de escape da mente, que ela vai para o mundo, né, do imaginário, que é muito comum no surrealismo, sempre tem uma zona de escape do mundo real para ir para esse mundo surreal. No primeiro livro nós temos o buraco na toca do coelho. A Alice, ela cai ali por acidente, mas é intrínseco, como se fosse o desejo dela de se esconder, de ir para um lugar escuro, de estar distante das pessoas. Enquanto que no Alice através do espelho, ela se depara com ela mesma. No primeiro ela tá tentando se esconder de si mesma, e por isso que ela vai ser tão interrogada sobre quem ela é, sobre a sua identidade, sobre o que a torna Alice, para que ela compreenda isso. Então ela pare de se esconder até de si mesma. Enquanto que no do xadrez, ela tá no espelho porque ela vai ter que se deparar consigo a cada momento, e ela vai reafirmando mais ainda quem ela é, mas sem tantas perguntas, mais sobre o comportamento, o que a sociedade faz ali, por que ela tem que ser daquele jeito. Os diálogos mais interessantes, por exemplo, são com as rainhas, tanto a branca, que é boazinha, quanto a vermelha, porque sempre vão estar ali instigando ela, e ela vai mostrar tal, que ela é Alice, não sei o que. Mas o jogo de xadrez era o jogo da sociedade em si. Era dar o checkmate pra vencer, então passar por cima dos outros pra vencer, que é o que a rainha vermelha vai falar muito, e vai reprimir muito ela. Não faça isso, se comporte assim. Então, novamente essa crítica ao jogo de etiqueta que se tinha muito forte na sociedade britânica. Vai ter também muita crítica em relação ao colégio ainda, principalmente pelas formas que ela vai recitar as poesias, que ela tem que se portar, e vão ter julgamentos nesse e vão ter alguns encontros que a Alice vai ter com algumas personagens que vai facilitar com que ela chegue ao outro lado, que são críticas a pessoas específicas que moravam em Oxford ou grandes personalidades da sociedade britânica, que elas meio que ditam a moda
ela dita uma etiqueta. E isso vai fazer com que o Carol ele esteja ali mostrando que por que são pensamentos praticamente idiotas, muito imbecis. E ele vai fazer esse questionamento: por que você segue essa pessoa? Porque a gente permite que tal pessoa, tal personalidade dite isso pra gente. É muito interessante que no livro da Zahar tem um capítulo que não foi publicado, que é o do maribondo da peruca. E é muito interessante porque ela vai entrar no trem, vai ter uma ovelha, um maribondo, e ela nunca vai estar vendo esse maribondo, só depois que ela percebe. E é uma forma de mostrar essa influência invisível que se tem, e é tão forte que às vezes não se percebe. Só se percebe depois que você vai alcançando esse amadurecimento, que não necessariamente seja biológico, mas seja psicológico, que a Alice vai desenvolvendo por ter passado na puberdade. E aí ela vai entender que ela não precisa estar ali iguais aos outros para ser aceita na sociedade. E talvez seja isso porque a Alice ela é tão encantadora. Ela tem os questionamentos, ela passa por tudo aquilo que todas as pessoas passam. Ela tem um pouco dessa inocência que muito forte, mas a Alice ela também tem uma personalidade muito forte, muito marcante. E isso talvez seja o que impacta tanto. Tanto que nos filmes mesmo você tem uma adaptação mais romanceada da história, do mundo real. E, por exemplo, no primeiro, né, o Alice no País das Maravilhas, que eles fizeram um filme, o live action tem a questão do que ela quer se casar e ela não vai porque ela quer ir descobrir o mundo, quer andar de navio, e só o fato dela não usar as meias, as botas que são pra usar e tal. É uma personagem muito autônoma e que não tá nem aí pro que os outros falam até certo momento, né? Até ela chegar. Porque o País das Maravilhas, o País da Através do Espelho, é que vai proporcionar esse entendimento de que a Alice ela tem que mudar. Tem ido pro País das Maravilhas, depois ela volta de novo. E ela vai perceber que tudo aquilo que ela aprendeu pra não ser, ela tá representando de novo. Então ela tem que voltar a ser Alice. E por isso que os livros batem tanto nessa questão: quem é você? E ao mesmo tempo ter essas reflexões sérias, a Alice ela sempre, na questão do filme, ela sempre tem os personagens engraçados que vão fazer ela brincar, que vão fazer ela dançar. Principalmente nesse segundo agora, porque para ela tentar retornar aquela criança mais novinha que tem no primeiro livro, né? Que ela tem essa diversão, essa alegria novamente, porque tá tudo, o mundo dela tá mudando, tá amadurecendo, tanto que é interessante como o livro já começa com Dinah, a gatinha dela do primeiro livro, sendo mãe, né? Como se fosse mostrando algo natural, que todos têm que amadurecer, todos têm que crescer e vão ganhar responsabilidades maiores, e que a Alice ela vai ter que passar por esse processo também. O mais latente que o livro do Através do Espelho vai mostrar é o que ela viu por lá. No primeiro, eu achei muito interessante a questão do título, porque eu achava que era só Alice Através do Espelho. E aí quando eu fui ler, tem Alice no País das Maravilhas, ok? Alice Através do Espelho e o que ela viu por lá. Se ela tá e você sabe que é um livro que vai falar de aventura, como no primeiro, por que colocar isso, o que ela viu por lá? Justamente porque as inferências que ela vai fazer, tudo que ela vai ver ali vai ser correlacionado com o anterior, com a história anterior, e vai mostrar a influência disso tudo, Freud na veia, pra amarrar e formar Alice como mulher. Formar Alice como uma pessoa madura, uma pessoa que todas as influências da sociedade, da família, de quando ela era criança, dos seus sonhos, não só, né, do sonho aqui no simbolismo, no surrealismo, mas aquilo que você deseja. Como isso vai, tudo isso amarrando, juntando, vai formar a pessoa que você vai ser
um dia. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Comentem nas nossas redes sociais se vocês já leram livros, se vocês tiverem algo a acrescentar. Com Deus. Beijão. Tchau, tchau.